Os peixes vêm em uma grande variedade de formas e tamanhos. Certas espécies, especialmente aquelas que consumimos, tendem a ser menores e são capturadas facilmente. No entanto, alguns peixes incrivelmente grandes frequentemente dão muito trabalho aos pescadores, criando cenas em que esses se deparam com a força inimaginável do mar profundo. Hoje, vamos desvendar alguns desses momentos extraordinários em que os humanos triunfaram sobre as criaturas mais majestosas e elusivas da natureza. De tubarões ferozes a gigantescos atuns azuis e marlins gigantes, estas são as 20 maiores capturas de todos os tempos. Número 1. Um lagostão enorme. Imagine um lagostão que pesa mais de 12 quilos. Já é difícil imaginar sem pensar em como seria para o pescador levantá-lo. Mas esse é apenas um dia normal para quem lida com animais enormes do mar, esperando que não se machuquem no processo. Este lagostão foi o maior já capturado no estado do Maine, medindo cerca de 1 metro e pesando tanto quanto uma criança de 3 anos. Especialistas dizem que ele poderia ferir seriamente alguém, já que suas garras são extremamente fortes e poderiam facilmente quebrar um braço. O capitão pediu ajuda à patrulha marinha para lidar com essa captura especial e achou engraçado chamar o lagostão de Rock por causa de sua perigosa garra direita. Mesmo sendo incrível estabelecer um recorde com um lagostão tão grande, não valia a pena arriscar uma lesão. Então o pescador decidiu devolvê-lo ao mar para evitar machucados ou problemas legais. Número 2. Um bagre de 127 quilos. Esse homem sortudo que adora pescar teve uma aventura incrível em 2015. Em um vídeo impressionante, ele conseguiu pescar um bagre gigantesco de um rio na França. Esse peixe não era como os comuns que costumamos ver. Era um enorme bagre de quase 2,5 metros de comprimento e pesando cerca de 127 quilos. Foi preciso muito esforço para ele conseguir puxar esse monstro para o barco. Ele teve que empurrar e puxar com todas as suas forças, suando muito até finalmente conseguir colocar o bagre a bordo. Não é de se admirar que ele tenha demorado para comemorar essa vitória sobre o peixe monstruoso. O peixe era tão grande que foram necessárias 3 pessoas para carregá-lo. Quando decidiram soltar o bagre de volta no rio, todos puderam ver o quão realmente gigante o peixe era. Número 3. O maior caranguejo. A pesca de caranguejo no Alasca é conhecida como a profissão mais perigosa dos Estados Unidos. Especialistas dizem que mais pessoas morrem nessa profissão do que em qualquer outra. Para cada 100.000 pessoas que trabalham nessa indústria, mais de 300 perdem suas vidas. Muitos outros se machucam seriamente com as grandes máquinas. No entanto, as razões mais comuns de mortes são afogamento e congelamento. Esses são perigos reais enfrentados pelos homens e mulheres corajosos que escolhem esse trabalho bem remunerado. Suas vidas giram em torno da pesca de caranguejo na esperança de momentos especiais como este, ocorrido na primavera de 1980. Um grupo de pescadores no Alasca viveu uma aventura extraordinária quando se deparou com um caranguejo de proporções gigantescas, pesando mais de 15 quilos, o que foi uma descoberta impressionante. Todos ficaram surpresos com a criatura colossal, especulando que ela poderia alimentar uma família por uma semana inteira ou até mais. Número 4. Lula Humboldt. A lula é uma criatura muito interessante. Ela cresce muito rápido, mas vive apenas por cerca de 1 ano. Durante esse tempo, atinge seu tamanho máximo, tem muitos filhotes e depois morre. Em 2009, um casal foi a Washington para pescar salmão, mas algo inesperado aconteceu. Enquanto estavam na água, sua linha de pesca ficou presa em algo muito maior do que eles esperavam. Quando puxaram, encontraram uma lula Humboldt enorme. Não sabemos exatamente o tamanho ou peso dela, mas pelas fotos dava para ver que era gigantesca. Imagine como eles ficaram surpresos, esperando um dia comum de pesca de salmão, mas acabaram capturando uma das maiores lulas já vistas. Número 5. Peixe-espada de 340 quilos. Bill e Debbie eram um casal ansioso por pescar nas Florida Keys, mas seus planos foram interrompidos por mau tempo. Após esperar pacientemente, a perseverança deles foi recompensada quando embarcaram em uma aventura de pesca inesquecível. Eles conseguiram capturar um peixe-espada colossal, superando todas as suas expectativas. Essa captura extraordinária quebrou um recorde de longa data, estabelecido por Stephen Stanford em 1978, quando ele pescou um peixe-espada de cerca de 278 quilos. O peixe de Bill e Debbie pesava inacreditáveis 340 quilos,
fazendo da viagem uma experiência inesquecível. Segundo a Comissão de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, pode levar mais 40 anos para alguém superar esse marco recentemente estabelecido. Número 6. Atum rabilho. No mundo subaquático, todos concordam que as pessoas realmente gostam de atum. Em 2012, um pescador chamado John Petrusco fez uma viagem especial de pesca, esperando capturar algo incrível. Para sua surpresa, ele pegou o maior atum rabilho amarelo já capturado com vara de pesca, pesando incríveis 202 quilos. No entanto, apesar de ser uma conquista incrível, o recorde mundial oficial não foi reconhecido, pois um membro da tripulação ajudou John a segurar a vara. Mesmo assim, o peixe foi uma das raras 4 capturas de atum rabilho que superaram 181 quilos. Número 7. Tubarão-touro. Muitas pessoas têm medo de tubarões brancos. Mas você sabia que os tubarões-touro são responsáveis pela maioria dos ataques a humanos? Essas criaturas assustadoras são frequentemente encontradas em águas quentes e podem nadar longas distâncias. Não são exigentes sobre onde nadam, seja no oceano, em estuários ou até em rios. Eles são conhecidos como tubarões Zambezi, pois costumam seguir até o rio Zambezi em busca de comida. Em 2009, cientistas mediram o maior tubarão-touro já capturado durante uma pesquisa no estuário de Brede, na África do Sul. Esta fêmea gigantesca tinha impressionantes 4 metros de comprimento. Embora a equipe de pesquisa tenha colocado um rastreador no tubarão e liberado-o de volta ao mar, o que descobriram foi assustador. Ela ficou observando os barcos no rio, como se estivesse estudando possíveis presas, talvez até anotando os melhores pontos para se alimentar. Número 8. Garoupa gigante. Um grupo de pescadores saiu nas águas da Flórida com um objetivo claro: capturar uma enorme garoupa gigante e depois soltá-la. Não sei exatamente por que queriam fazer isso, mas pode ter algo a ver com uma boa dose de diversão. Eles sabiam que seu barco pesava 250 quilos, então procuraram uma garoupa que fosse ainda maior. E encontraram. Essa estranha criatura é acreditada ter entre 260 e 270 quilos, ou seja, mais pesada que o barco deles. A garoupa gigante parece uma criação de um filme de Hollywood, mas é bem real. E por alguma razão, os pescadores estavam empolgados em encontrar uma que pudesse quase virar o barco deles. Número 9. Um dinossauro vivo. Recentemente, pescadores capturaram uma criatura tão enorme que parecia um dinossauro vivo. Esse peixe inacreditavelmente grande media cerca de 3 metros de comprimento. Alguns disseram que parecia um ser pré-histórico, mas isso pode ser um pouco exagerado. Embora impressionante e gigantesco, acredita-se que o peixe tenha cerca de 100 anos, o que, apesar de ser velho, não o coloca na era dos dinossauros. Esse gigante era um esturjão capturado em British Columbia, no Canadá, pesando entre 220 e 270 quilos. Talvez seu tamanho tenha sido causado pela poluição da água, mas isso parece mais coisa de quadrinhos. Para quem gosta de pescar, capturar esse peixe foi uma experiência única, mesmo que não fosse exatamente o que o pescador estava esperando. Número 10. A raia gigante de cauda de chicote. Independentemente da sua profissão, é fato que cientistas adoram quebrar recordes mundiais. Em 2015, cientistas trabalhando no rio Mekong, na Tailândia, fizeram uma descoberta impressionante. Encontraram uma arraia gigante que acreditam ser o maior peixe de água doce já visto. O peixe media cerca de 2,5 metros de largura, 4 metros de comprimento e pesava algo entre 320 e 400 quilos. Não dá para negar que era imensa. Os cientistas coletaram amostras de genes e medidas cuidadosas, e então deram um apelido engraçado à arraia: o grandão. A arraia foi capturada a 65 metros de profundidade e logo devolvida à água. Esses cientistas podem não ser ótimos com nomes engraçados, mas certamente sabem como cuidar de animais. Número 11. Novo recorde mundial de lúcio na Bulgária. Pescadores estão quebrando recordes na captura de lúcios por todo lado, e um pescador chamado Peter Filipov, da Bulgária, não foi exceção. Ele já havia capturado peixes grandes antes, mas desta vez encontrou um que superou todos os seus recordes anteriores. O lúcio gigantesco que ele pescou pesava incríveis 25 quilos e media 1,40 metro de comprimento. Filipov usou iscas grandes e pescou em novos locais que nunca havia explorado antes. Ele percebeu que não havia mais peixes pequenos, o que sugeria que um predador gigante estava por ali. E ele estava certo. O enorme lúcio estava devorando tudo à vista.
Número 12. Salmão-rei gigante. Estatísticas dizem que, em média, uma pessoa pesa entre 50 e 80 quilos. Mas há algo interessante nessa informação. Um peixe chamado salmão-rei quebrou o recorde mundial, pesando 44 quilos, mais pesado que muitas crianças. Esse peixe foi capturado por um homem chamado Les Anderson, no rio Kenai, no Alasca, em 1985. Na época, o rio Kenai era famoso por seus grandes salmões, mas nenhum era como esse. O peixe media mais de 1,5 metro de comprimento, e pode ter sido ainda maior quando Les o capturou, mas infelizmente, ele teve que esperar 7 horas até conseguir pesá-lo, durante um dia de calor escaldante no Alasca. Peixes desse tamanho são extremamente raros, e é incrível que alguém tenha conseguido capturar um tão grande. Número 13. Tubarão-martelo de 4 metros. Alguns anos atrás, um grupo de pescadores da Flórida virou notícia após uma experiência incrível enquanto pescavam perto da ilha Sanibel. Eles conseguiram capturar um tubarão-martelo de 4 metros de comprimento. Usando arraias como isca, que são o prato favorito dos tubarões-martelo, eles esperavam capturar algo grande, mas não imaginavam que seria tão grande assim. Quando perceberam o que haviam capturado, ficaram surpresos e não acreditaram em sua sorte. O tubarão puxou a linha por cerca de 200 metros da costa, e os homens tiveram que lutar com ele por mais de 30 minutos. Depois de algumas fotos para registrar o momento, decidiram libertar o tubarão de volta ao mar, maravilhados com sua força e beleza. Número 14. Garoupa de Varsóvia. Determinar a idade de um peixe pode ser difícil, mas há especialistas que sabem como fazer isso com precisão. Em 2020, uma garoupa de Varsóvia gigante, pesando mais de 150 quilos, foi capturada na costa sudoeste da Flórida. Cientistas que estudaram o peixe acreditam que ele tinha cerca de 50 anos. Isso não significa que a garoupa estava passando por uma crise de meia-idade, mas sim que é o peixe mais velho encontrado no programa de envelhecimento deles. Não é surpresa que um peixe tão velho e pesado tenha chamado a atenção da mídia. Número 15. Peixe-espátula recordista mundial em Oklahoma. Em Oklahoma, um enorme peixe-espátula foi capturado, pesando 74 quilos. Isso quebrou o recorde estadual e mundial para esse tipo de peixe. O sortudo pescador que conseguiu essa façanha foi Grant Rader, de Wichita, Kansas. Ele ficou extremamente animado com a captura e com o lugar que garantiu nos livros de recordes. Peixes-espátulas são uma espécie antiga, praticamente inalterada desde que apareceram pela primeira vez nos registros fósseis há cerca de 120 milhões de anos. Apesar de existirem há tanto tempo, esses peixes têm enfrentado dificuldades, com a pesca excessiva e a destruição de seus habitats ameaçando sua sobrevivência. Número 16. Tubarão-tigre monstruoso. O tubarão-tigre geralmente é o predador, mas às vezes as pessoas acabam capturando esses gigantes por acidente ou porque estão atrás de troféus. Os tubarões-tigre são alguns dos tubarões mais perigosos e assustadores do mundo, ocupando o topo da lista ao lado do grande tubarão branco. Na Austrália, os tubarões-tigre são conhecidos por atacarem surfistas, e essas criaturas estão quase ameaçadas de extinção devido à caça desenfreada para troféus. Em 2015, um pescador chamado Matthew ficou famoso por capturar um tubarão-tigre gigantesco na costa de Byron Bay, Austrália. O tubarão media cerca de 5 metros de comprimento, e a história se espalhou rapidamente pela internet. Matthew disse que o tubarão-tigre teria devorado um tubarão-martelo menor enquanto ele tentava capturá-lo. Independentemente da veracidade da história, é, sem dúvida, uma captura impressionante de um tubarão muito grande. Número 17. Atum rabilho do Pacífico. Quanto você estaria disposto a pagar por um atum em um mercado de peixes de Tóquio? Talvez R$ 30. Agora imagine pagar uma quantia chocante de mais de 14 milhões de reais por um único atum rabilho do Pacífico. Isso realmente aconteceu em 2019, quando um dono de uma rede de restaurantes de sushi no Japão arrematou o peixe em um leilão no famoso mercado de peixes de Tóquio. Esse não era um peixe comum. Pesava quase 280 quilos. A competição no leilão foi acirrada e o vencedor pagou essa fortuna para garantir o valioso, mas ameaçado atum. O Japão consome mais peixe e atum do que qualquer outro país do mundo, e essa demanda alta levou à pesca excessiva do atum rabilho, colocando a espécie em risco de extinção.
Comprar um único peixe gigantesco por um valor exorbitante não resolve o problema da pesca, mas mostra o quanto esse peixe é valioso para a cultura e culinária japonesa. Número 18. Um robalo listrado gigante. Para muitas famílias, nada é mais importante do que sair em uma boa viagem de pesca. O que você pesca, no entanto, pode ser uma história completamente diferente. Para a família Smedley, que pescava há anos na mesma baía, capturar robalos listrados de mais de 25 quilos era algo comum. Mas os exemplares de mais de 27 quilos sempre escapavam. Até que, um dia, o filho mais novo decidiu tentar a sorte. Para surpresa de todos, ele foi o primeiro da família a capturar um robalo listrado de mais de 27 quilos, um verdadeiro gigante. Não é nada mal para a primeira captura, não é? Pescar pode ser um esporte desafiador, mas é sempre inspirador ver famílias trabalhando juntas para capturar alguns dos maiores peixes do mundo. Quem sabe da próxima vez o garoto capture um peixe de 700 quilos e leve as coisas para outro nível. Número 19. O peixe jacaré. Se você, assim como eu, não sabe muito sobre o peixe jacaré, deve estar imaginando como ele é. Esse peixe é extremamente longo e fino, e é um dos maiores peixes de água doce da América do Norte. Curiosamente, ganhou popularidade entre pescadores que compartilham suas aventuras no YouTube. Recentemente, um grupo de pescadores embarcou em uma jornada para encontrar esse peixe misterioso e acabou capturando o maior peixe jacaré que já haviam visto. Todos eles eram pescadores experientes e sabiam o que estavam fazendo. O peixe que eles capturaram pesava impressionantes 104 quilos e media incríveis 2 metros e 34 centímetros. Sem dúvida foi uma ocorrência extraordinária. Número 20. Mahi-mahi gigante. Algumas pessoas dedicam muito tempo para pescar um peixe realmente grande. E vou contar sobre um homem chamado Jeff Wright, que fez algo impressionante em apenas 25 minutos. Jeff era apaixonado por pesca e estava no oceano perto de Ocean City, em Maryland, esperando por um desafio. Ele rapidamente percebeu que o que estava preso à sua linha não era uma captura comum, pois ele lutou muito com o peixe, que se revelou ser um gigantesco mahi-mahi. Após uma longa e intensa batalha, ele conseguiu finalmente puxar o peixe, que pesava impressionantes 33 quilos. Isso quebrou o recorde do maior mahi-mahi já capturado em Maryland. O mais surpreendente é que Jeff estava apenas praticando para uma competição de pesca de marlim. Ele ficou completamente chocado com essa conquista inesperada.